Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada pela confiança no programa e na nossa escolha de profissionais de excelência para tirar as dúvidas acerca dos temas que a gente propõe aqui todos os dias. O tema de hoje está imperdível e você vai saber sobre o que é a nossa entrevista agora. Roda o VT. A mudança brusca de rotina que a pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas trouxe impactos também para a saúde mental. Muitos estudos têm sido feitos nesse sentido, como fazer o manejo do estresse ou como lidar com o medo e as incertezas nesse período que enfrentamos. Ansiedade, estresse e depressão é o tema do Consulta ao Doutor de hoje, que já está no ar. E para abordar esse tema, esclarecer as nossas dúvidas, eu tenho o prazer de receber a doutora Triana Portal, psicóloga. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria sempre te receber aqui. Convite, Denise, é muito bom estar aqui com você de novo. Falar sobre um tema que está tão em alta, né? A gente, quando a pandemia começou, a gente não imaginava que duraria tanto tempo. Aliás, a todo momento a gente tem a esperança de que a situação vai ser abreviada, né? E o que a gente vê é realmente esse prolongamento, essa situação mais arrastada, que mexeu mesmo com a saúde mental das pessoas. A gente já vinha num caminho falando bastante da importância de se ter saúde mental, do quanto a saúde mental prejudicada pode prejudicar a saúde do corpo, né, a saúde física, as doenças relacionadas, né? Então, se relacionando, doença da mente, doença do corpo. Não dá para dividir, né? A gente já tinha entendido que não dá para dividir, mas nunca falou-se tanto em depressão nesse momento de solidão, de afastamento, de isolamento, de não poder... As pessoas passaram, né, por perdas sem fazer os rituais, por situações de internação e hospitalização, muitas vezes com sucesso, mas sempre sem poder oferecer o auxílio que a gente sempre gostou de oferecer e pôde fazer isso, e agora isso nos foi tolhido, né? Está acontecendo mesmo mais depressão hoje? Olha, sem dúvida. E o que a gente pensou, mesmo logo no começo da pandemia, né, os profissionais, é que a situação poderia levar a mais ansiedade, a mais depressão, como poderia acentuar, né, piorar os casos de depressão das pessoas que já estavam em depressão, as pessoas que estavam em tratamento, já em remissão, né, algumas tiveram uma reagudização do caso, enfim, então para cada situação houve uma forma, mas a gente, sem ser pessimista, pode dizer que sim, que houve uma piora. A OMS já traz, né, como dado o Brasil como o país que tem a maior taxa de transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em depressão. Então, a gente já tem uma visibilidade nesse sentido dos transtornos, né? E com a pandemia, o que a gente observa é que as pessoas também têm buscado, têm se sentido mais confortáveis, porque dá para fazer de casa, né? Não precisa dar muita satisfação. Buscar também o acolhimento com o psicólogo. Isso aconteceu? Aumentaram os números, aumentaram as buscas, as pesquisas com os teus colegas? Há esse comentário? Sim, aumentou bastante o trabalho na área, né, em todos os sentidos, né? Muitas começaram a fazer cursos, lives, os atendimentos, da mesma forma que o consultório ficou fechado, né, e não pôde receber por alguns meses, começaram as consultas online, né? Então, alguns profissionais já faziam isso no passado, mas era uma minoria, eu acredito, eu não trabalhava dessa forma. E com a pandemia, isso foi uma forma de continuar, né, o tratamento e foi uma coisa interessante para algumas pessoas, passaram até a preferir, né, essa questão da comodidade de casa. Ainda estamos numa pandemia, então sair ainda requer cuidados. Outras pessoas não, preferem ainda
né, o consultório. Mas, voltando ao que você me perguntou, em todos os sentidos, assim, a psicologia, a questão da saúde mental e de tratamento e de buscar recursos para lidar com o sofrimento psíquico é uma coisa que tem se falado e buscado muito. Não dá muito para dissociar, né? Quando a gente fala, então, do tema, é sempre ansiedade, depressão, o estresse também muito relacionado, a gente não dissocia demais, né? Olha, então, é uma coisa ali, uma coisa leva a outra, a gente tem que pensar quem começou primeiro em um lado, mas só que aí a gente tem um outro tipo de transtorno que foi diferente, mas a ansiedade, né, assim, rapidamente explicando, mas eu quero que a gente esmiuce um pouco mais, né? Então, a ansiedade, ela leva a um cansaço, né? Que é esse estresse, e esse estresse vai até uma exaustão e culmina numa depressão, né? Uma depressão, ela pode ter o componente da ansiedade, né? E ela também, né? Dependendo de, se não tiver um bom manejo, a pessoa pode ter estresse pela falta de manejo ali da depressão e da ansiedade que faz parte do quadro dela. Então, todo mundo anda junto ali, mas a ansiedade ela tem vamos dizer assim, uma amplitude maior, né? Então, até quando a gente vê em dados, né, os dados de ansiedade são sempre maiores que os dados de depressão, mesmo os dados de depressão sendo bem altos. E aí, assim, eu não tenho certeza se esse dado que falam para o Brasil, que é de quase 10% da população ansiosa, se refere aos transtornos de ansiedade, né, que aí é uma pessoa que já tem um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, seja ele qual for dentro dos transtornos, ou de ansiedade de um modo geral. Porque eu, para mim, tenho que, se estiver falando de ansiedade, esse número seria muito maior. Muito maior. E levar em consideração que não é a maioria que tem o diagnóstico da ansiedade. Às vezes sofre com a doença, é uma ansiedade patológica, mas não tem o diagnóstico feito pelo profissional, né? Não buscou esse acolhimento ainda. Sim, tá levando como dá. A gente pensa, tem bastante gente ansiosa, que tem traços ansiosos, um temperamento já mais propenso à ansiedade, né? Outras pessoas que têm um transtorno e não sabem, como você falou, e as pessoas diagnosticadas. Então, é muita ansiedade aí, né? E não só, né? A gente hoje fala de depressão, mas já falamos de outros assuntos. A ansiedade, ela faz parte de outros transtornos psiquiátricos, né? Então, assim, na depressão, mas também em outros. Tem já perguntas dos telespectadores, mas antes da gente entrar para fazer essas perguntinhas e seguir aqui com o nosso bate-papo, tem uma situação que tem acontecido agora, durante a pandemia, que é assim, quando a pandemia acabar. Quando a pandemia acabar, eu vejo como que eu trato a minha saúde mental. Quando a pandemia acabar, eu vejo se eu fiquei com fobia social. Quando a pandemia acabar, eu vou ver se eu vou conseguir, mesmo quando não houver mais a obrigatoriedade de usar máscara, pode ser que eu não queira não usar, eu vou querer usar. Então, perfis assim que a gente vê aqui. Será que não precisaria de um acolhimento hoje já? Porque a gente quando a pandemia começou, a gente não achava que ia durar mais de um ano. E nós já fizemos aniversário de um ano e a gente caminha já para o segundo, né? A gente espera que essa situação seja o mais breve possível, mas não dá para esperar para viver só depois, né? Principalmente no que tange à saúde mental, porque por mais que a gente não possa viajar, passear, fazer as outras atividades que desestressavam antes, sem saúde mental no dia a dia, não tem como ter qualidade de vida, não tem como trabalhar bem, não tem como cuidar bem de quem a gente é responsável por cuidar, né? Tem havido esse movimento, então até eu mesma já até falei isso aqui, mas já parei de falar também, porque eu não acho certo. A gente só quer sobreviver. Na verdade, esse é o pensamento de muitas pessoas, mas talvez a colocação não esteja correta, porque a gente não sabe por mais quanto tempo essa situação vai acontecer, né? É importante essa tua reflexão, né? E pensar assim, o que pode fazer, né?
Quando você ia falando, eu ia pensando aqui, né, assim, o que também esse isolamento causou para algumas outras patologias, como o toque, né, e pessoas com fobia social que tiveram, assim, vão ter muita dificuldade de retomar suas vidas, né, e mesmo para as pessoas que desenvolveram agora uma ansiedade, um medo maior, né, específico até em relação à doença e tudo isso, o que pode fazer? Porque às vezes as pessoas têm um pouco, vamos dizer, não sei se esse é o termo, melhor termo, mas um pouco de preguiça. Isso, pode ser. E dizer assim que, não, mas para me tratar é só a medicação que vai fazer efeito, é só quando melhorar determinada situação. Mas não, tem muita coisa que a gente pode fazer, coisas simples, coisas às vezes que não custam dinheiro e que não requerem que a gente saia de casa e mude drasticamente a vida, mas a gente acaba não fazendo, né? Então, mesmo quando a gente fala, tratamento para depressão, tratamento para ansiedade, envolve um monte de coisa, né? E muitas delas dependem do nosso empenho, mais do que tomar um comprimido ou mesmo a terapia. A terapia é um processo, né? E ele vai facilitar muitas dessas outras coisas que a pessoa tem que fazer, mas sim, dentro de casa, né, você pode... Olha, eu vou até falar, a primeira coisa que me ocorreu aqui, assim, deixar a sua casa limpa e arrumada, já organiza internamente, né? Porque quando a gente se entrega e deixa tudo de qualquer jeito e tudo isso, reflete, assim, no nosso humor, sabe? Então, assim, você ocupar o tempo com coisas boas, porque a ansiedade tem muito a ver com pensamento, né? Então, se a pessoa tem mais tempo, ou mesmo que ela está em casa sobrecarregada e fica ruminando pensamentos negativos, é claro que não vai ser bom, né? Não vai melhorar a situação. Ginástica, alimentação, o sono, não é assim, insistir em coisas já batidas. É muito sério. Uma pessoa que não dorme bem, ela não funciona bem. O humor dela fica alterado, né? Se ela já tem uma predisposição a uma ansiedade, a depressão, isso pode contribuir, né? É fator de estresse também, né? O cansaço, o não dormir bem. A alimentação não é quantidade, né? É a qualidade da alimentação. Então, são coisas simples que a pessoa pode fazer. Hoje também a gente tem, né, na internet recursos assim, que ensinam, né, a pessoa técnicas de respiração, de meditação. Enfim, existe um mundo. Então, além de procurar por coisas boas, evitar as coisas ruins, né? Então, evitar o excesso de má notícia. Isso também fala-se bastante, as pessoas falam, mas né, como assim? Mas a gente pode fazer a triagem, porque sempre tem assim o nosso tom, né? Então, uma pessoa que já é sensível a má notícia, a tudo isso, para ela vai aumentar e fazer com que aquela notícia fique ainda pior, né? Se para uma outra pessoa aquilo lá não aflige em nada ou não altera muito a percepção da pessoa, para que tem sensibilidade, aquilo vai ser muito ruim. Então, se ela sabe que aquilo é um estressor e que aquilo faz mal, para que ficar buscando, né? Então, elege lá um veículo de confiança e veja assim de tempos em tempos, para não ficar desinformado, mas não fica toda hora lá. Mesma coisa, parece assim, sabe aquelas pessoas que têm problema de pressão e ansiosas, que ficam toda hora medindo a pressão, né? Então, não precisa ficar ali o tempo todo buscando. Então, evite, assim, entrar em contato. Evite o excesso de telas também, né? Porque da mesma forma que traz muita coisa boa, inclusive a terapia, como a gente falou, para dentro de casa, a gente poder trabalhar de casa, o excesso deixa a pessoa quase que desorientada, né? Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu assisti 2 temporadas de uma série, eu falo, poxa, por um lado é legal, porque você teve esse tempo para o ócio, mas a exposição ali à tela, então pensa que a pessoa passou várias horas ali, né, assim, sabe, naquele looping e às vezes comendo uma coisa ali... Não é saudável. Nada saudável para não sair dali.
não fez outras coisas, às vezes passou um dia, né? Então mude assim com frequência de atividades, né? Então assim, vou assistir uma coisa que eu gosto, mas depois eu vou cuidar das plantas, depois eu vou dar uma atenção para o cachorro, depois eu vou falar com uma amiga. Então assim, ficar mudando também ajuda o cérebro a ir se movimentando. Acho que são algumas pequenas dicas assim, né, que a gente pode fazer sem precisar ali estar orientado né, pelo profissional e com o acompanhamento. Claro que em alguns casos, né, não tem como, mas mesmo nesses casos, assim, sempre isso que eu falei vai ajudar. Minimamente, para isso que você falou, a pessoa tem que reconhecer alguns fatores. Ela tem que identificar esses fatores mais estressores ou que geram maior ansiedade, né? E pode, claro que para você que identifica isso, você ouviu a doutora falar, para vocês falar, eu identifiquei, pode ser fácil, mas algumas pessoas seguem como se elas sabem que aquilo estressa, mas uma coisa alimenta a outra. Então ela não consegue parar de consumir aquilo que a deixa pior. E às vezes essa é a pessoa que mora sozinha. E quando você mora com alguém, você facilita esse filtro, né? Não, peraí, mas o dia inteiro você consumiu esse noticiário que te estressou, né? Vamos parar um pouquinho, não aguento mais. Sempre tem uma pessoa, quando você mora com alguém, que faz esse filtro, né? Se um tá exagerando, o outro chega e fala, não, peraí, vamos dar uma volta, ainda que seja de carro, né? No comecinho da pandemia eu estava grávida e algumas vezes a gente saía, dar uma volta, podia ser até no quarteirão de carro, a gente fazia isso, que é para poder sair minimamente, se sentir saindo de casa, né? Ainda que, enfim, fosse tão simples quanto dar uma volta no quarteirão de carro. Precisa identificar isso, senão você não consegue chegar nesse objetivo. Qual a responsabilidade de quem faz parte da família, mas você sabe que tem alguém que mora... está apartado, então mora longe, está separado, mora sozinho, de fazer essa ligação, de saber esse dia a dia, o que a pessoa está fazendo. Pode ser um idoso, pode ser, enfim, alguém que você já sabe que tem uma pontinha ali na depressão, que entristece mais fácil, a pessoa está sempre melancólica. Você liga e facilmente a pessoa às vezes até chora na ligação. Sim, sim. É importante também, né, uma situação, um cenário que assim, é muito frequente até. Né? A pessoa sozinha, ela vai deixando, comecei falando da casa, né? Então aquela louça que junta, a roupa que a pessoa não troca, né? Eu não saí de casa. E então, ninguém visita, né? Você não sai de casa, ninguém te visita. Não vou tomar banho hoje, tá frio, né? Então aí passa um dia, comida, vou comer aquela comida... fácil de fazer, que não é saudável, e não existe uma cobrança. Quando você tem alguém, né, então ou você tem que preparar comida, ou você tem que arrumar a cama, né, porque envolve ali o outro, ou a pessoa cobra, ou porque você se sente mal de não fazer, né? E isso é bom. Né, pessoas que têm algo para cuidar também, né? Às vezes um animal de estimação, plantas, isso tudo faz com que você, se não faz para si, faz para o outro, e o fazer para o outro traz benefício para você mesmo, né? Para a pessoa. Então é importante, a família, você falou de pessoas idosas, a depressão e a ansiedade para as pessoas idosas, elas se manifestam mais, em relação às doenças físicas, né, como piora de uma afecção que ela já tenha, um problema, e às vezes a pessoa pensa que é uma simples piora de um quadro, né, então os esquecimentos, né, a dificuldade de concentração e memória, pensa, mas é porque, né, já está desgastado, pode ser aí um começo de Alzheimer, e às vezes até pode, a depressão, a gente sabe que se crônica e de longa data, ela pode até levar a isso, mas assim, todos os sintomas são associados ali com a doença que a pessoa tem ou com a velhice, e às vezes não é, às vezes a pessoa está deprimida, né? Então assim,
a pressão arterial também é muito sensível, né, à ansiedade e tudo isso. Então, às vezes, assim, não, mas o remédio está errado, isso e aquilo. Não, a pessoa está super ansiosa, né? Então, esse cuidado, e a pessoa pode também não conseguir nomear essas emoções, né, entender o que ela tem. Então, eu sempre fui assim, é uma das coisas que as pessoas falam, eu sempre fui assim, não é nada diferente. Ou, isso é por causa daquilo. Né? Tem sempre uma justificativa. Mas a pessoa não tem esse insight, essa visão clara de que algo diferente está acontecendo, né? Ou que aquilo que ela já sempre foi, ou mais irritadiça, ou mais melancólica, ou mais ansiosa, que aquilo está além da conta. Tá. Perfeito. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, doutora, te deixo essa pergunta aqui. A telespectadora Gonçala, de Mauá, aqui em São Paulo, quer saber como é que ela pode fazer para dominar a ansiedade. E um passo antes da gente fazer essa pergunta é saber o que é a ansiedade, né? A gente fala bastante da ansiedade patológica e dizem que é a doença do momento, o transtorno do momento, e todo mundo diz, não, se não é ansioso, está errado. A ansiedade faz parte do ser humano, precisa fazer parte na dose certa, quando é que você sabe que exagerou um pouquinho, precisa de ajuda. Explica pra gente enquanto eu chego até lá, por favor. Então, a ansiedade, ela é importante, ela faz parte, né, dos sentimentos que a gente tem que ter. Ela serve para nos alertar, né, dos perigos iminentes, para a gente ter força para acordar e fazer as coisas, porque se a gente não tiver um pouquinho de ansiedade, a gente não se move. Então, a ansiedade, ela é importante, ela é necessária, todas as pessoas sentem, e ela não é nociva quando ela é dosada. Ela passa a ser uma patologia, ela passa a ser doença quando ela fica exagerada e quando ela começa a trazer prejuízos na vida da pessoa, né? Seja o sofrimento, né, pela ansiedade, e prejuízos no trabalho, na família, os prejuízos funcionais. Então, a ansiedade, ela sempre existiu, ela faz parte do ser humano, ela só precisa ser dosada, mas falar de ansiedade como uma coisa negativa sempre não é o correto. Até já. Vou para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo e eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre ansiedade, estresse, depressão de maneira muito leve, porque os tempos atuais não estão nada leves, né? E se a gente puder, com um bate-papo esclarecedor, trazer essa orientação, elucidar algumas situações, a gente consegue sim caminhar aí para uma maior leveza nessa situação, pelo menos no que diz respeito à nossa saúde mental, que é tão importante. A gente já aprendeu e sempre fala sobre esse tema aqui no Consulta ao Doutor. Você que está em casa sabe que pode ligar para cá e participar do programa, 0 operadora 11 3337 5886, também pelas redes sociais da emissora. Eu te convido, siga os perfis da HIT, @TV HIT no Instagram, HIT TV Oficial no Facebook, o canal do YouTube é HIT TV, fácil de você encontrar nos mecanismos de busca no site ou no aplicativo do YouTube. E para facilitar ainda mais, tem um QR Code que aparece aqui na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto para o nosso canal. Se inscreva e ative as notificações, que é super importante para nós e para que você consiga se planejar para nos assistir sempre, ter acesso aos nossos conteúdos sempre. Depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser, compartilhar e multiplicar a informação com seus amigos e familiares. Doutora Triana Portal é a nossa convidada, ela é psicóloga, explica tudo para nós. Tem perguntinha da telespectadora. Antes de eu ir para o intervalo, deixei então para a doutora pontuar o que é ansiedade, enfim, para a gente conseguir retomar a pergunta da Gonçala, de Mauá, em São Paulo. Ela te pergunta: como é que eu posso, doutora, dominar a ansiedade?
É uma pergunta bem interessante. Gonçalo, obrigada pela sua participação. Então, dominar a ansiedade é um processo, é um aprendizado, né? A gente vinha falando que algumas pessoas não sabem o que sentem, então nomear as emoções vamos dizer assim, entender que o que você sente está incomodando de alguma forma e que precisa mudar, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, a consciência, né? Você conseguir nomear as emoções e pensar que a ansiedade, né, ela começa com os pensamentos, né? Então, os pensamentos que a gente tem, eles geram sensações, e essas sensações se transformam em comportamentos, né? Então, se a gente tem, normalmente quem tem ansiedade tem o pensamento em relação ao futuro, né? Então, é sempre alguma apreensão e medo, né, em relação ao futuro. E o medo, que faz parte da ansiedade, não é uma coisa dissociada, esse estado de alerta, de o que a gente não conhece, né? Então, o que eu não posso controlar e o que vem depois. Então, sempre, na ansiedade, é sempre muito pessimista, sempre, às vezes, catastrófico, então pensando que não vai dar certo, que não vai dar conta. Isso tem a ver também com as suas crenças, né? Com as coisas que a gente vai aprendendo na vida, às vezes com a criação, de que a gente não vai dar conta, né? Então, esse medo, eu não sei o que vai acontecer, né? Se acontecer algo pior, eu suponho que eu não vou aguentar, que eu não vou ter capacidade de enfrentamento para lidar com a situação. Nem sempre, né, a maioria desses pensamentos, eles são disfuncionais, né? As coisas nem sempre acontecem de forma negativa, às vezes aquilo que a pessoa fica prevendo com tanta intensidade na cabeça não é o que vai acontecer depois, ou seja, foi um sofrimento desnecessário, né? Você não vai conseguir mudar a situação, mesmo se o desfecho fosse ruim, você não ia conseguir, com a sua ansiedade e preocupação, mudar esse desfecho. Então, mudar assim, a forma de você pensar sobre as coisas, né? Então, pensar assim, por que sempre tão negativo? Se você conseguir controlar esses pensamentos, né, trazendo à mente, aí tem técnicas, né, de você relaxar, você distrair, você tentar focar no momento presente, ou então forçar-se a pensar de uma forma mais positiva, a sua sensação não vai ser tão ruim, né, e você não vai ter um comportamento, seja ele aversivo, ou seja um comportamento de escalar as emoções, né, de ficar cada vez pior, né? Procura, falar é uma coisa que faz muito bem, falar e escrever. Então, nesse momento em que os pensamentos estão ali intrusivos, né, enchendo a cabeça, e você percebe que a emoção começa a trazer aquela sintomatologia física, né, que a ansiedade dá, né, de desespero, de sensação de falta de ar, que na verdade é excesso de ar, né, que a pessoa tem, de começar a respirar muito rápido, né, e acaba ficando, às vezes tem pessoas que ficam até tontas. Então, tentar focar, conversar com alguém, baixar aquela ansiedade do momento. E isso é um treino, um processo. Então, cada vez que você conseguir se segurar, não se entregar ao desespero ali, né, a deixar fluir a emoção lá para as alturas, você vai segurando. Então, você começa a ter domínio de você mesmo, né, das suas emoções, e passar a ter emoções mais positivas, e isso vai fazendo com que você fique menos, assim, aumenta a sua capacidade de enfrentamento, e não te desgasta tanto. Perfeito. Você tocou num assunto, então, de uma crise, enfim, e as pessoas sempre querem saber da diferença entre um ataque de pânico e uma crise de ansiedade. Dá para saber, quem está sentindo sabe, quem está olhando pode identificar? Olha, a gente fala que o ataque de pânico, né, ele é uma coisa que acontece de repente,
de forma inesperada, não necessariamente precisa de um estímulo ou de um gatilho. Então, assim, fica o nome do ataque de pânico, ele é quando é assim, a pessoa fala, poxa, mas eu estava ali deitada, na hora de... Tem pessoas até que são acordadas do sono, né, com um ataque de pânico. Né? Agora, ó, a crise de ansiedade já é mais ou menos isso que eu estava falando agora. A pessoa começa a pensar, ou ela tem um compromisso, né? Ah, tem a reunião da escola do filho, tem uma festa, vai fazer alguma coisa, ou tem uma consulta, o resultado de um exame que vai sair amanhã. Então aí a pessoa começa a pensar naquilo, a pensar nos desfechos, no que pode levar, se vai dar tempo dela chegar, se ela vai conseguir, que vai acontecer isso, aí alguém pede alguma coisa, aí ela fica sobrecarregada porque ela vai ter que fazer isso e aquilo, e aí a cabeça começa a ficar agitada, e aí sim seria a crise de ansiedade. Então ela pode se estender, a pessoa pode ficar um dia inteiro ansiosa, né, com mais altos e baixos, mas ela tem uma crise de ansiedade, ela pode durar muito mais. Enquanto o ataque de pânico, ele dá assim, em poucos minutos vai lá em cima e tem muitas respostas físicas. Né? Então, assim, é aquela coisa que a pessoa tem um medo, né, de morrer, de ter um ataque cardíaco pelos sintomas físicos. Então, essa seria a diferença. A gente costumava... Apesar de que, só desculpa interromper, um ataque de pânico, ele pode sim ter um gatilho. Né? Então, tem pessoas que elas têm, por exemplo, agorafobia ou uma fobia específica de um animal ou de uma determinada situação. Então, aquele estressor pode desencadear um ataque de pânico. Tá? Então, aí você tem um estímulo. Tá? Mas ele é circunscrito, ele tem um tempo de duração, a sintomatologia ali momentânea é bem específica, né? Então aí a gente difere da crise de ansiedade, que é uma coisa mais assim ampla e estendida, e com sintomas mais dentro da cabeça. Tá. Eu recentemente até ouvi alguém dizer que a família tinha tirado o crédito, então, dessas situações, das crises de ansiedade ou dos ataques de pânico, porque, a pessoa está trabalhando em casa, está segura ali, não está se expondo ao Covid, então, tendo a pandemia aí como um possível gatilho, né? Mas está tudo bem, a pessoa nem sai de casa, estamos todos seguros, estamos fazendo a quarentena porque podemos, todo mundo trabalhando dentro de casa, todo o ambiente controlado, nossa casa é nosso lugar seguro, né? E ainda assim as crises acontecendo. Pode acontecer mesmo dentro de casa, né? Pode acontecer. Então, o que as pessoas que estão de fora, né, não entendem é que assim, não tem estímulo, não tem uma motivação para isso, não tem um gatilho. Mas não precisa de um gatilho, né? E o transtorno do pânico, né, um dos critérios diagnósticos é que isso, a pessoa pode ter, ela pode, né, tudo isso faz parte dos transtornos de ansiedade, mas ela pode ter o transtorno do pânico e ela pode ter um transtorno de uma fobia específica, que aí, como eu falei, né, então ela, por exemplo, ela tem medo de uma determinada coisa que desencadeia os ataques de pânico motivados. E ela tem, por conta do transtorno do pânico, esses que são inesperados e sem ter um fator desencadeador. Né? Então ela pode ter as duas coisas, e aí confunde um pouco. Poxa, mas em algum momento eu sei que é porque eu tive que entrar no elevador ou que eu tive que usar o transporte público, mas se eu estou em casa eu não deveria ter. Né? O que está acontecendo? Né? O remédio não está funcionando, a doença está piorando? Não, são coisas distintas, e a mesma pessoa pode ser acometida por ataques de pânicos de diferente ordem. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Está na linha a Judite, fala conosco de Itaberaí, Goiás. Oi, Judite, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, minha filha. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Saber da doutora? Pode perguntar.
que eu faço tratamento de estresse mental já há uns 2 anos, entendeu? E como a minha vida é muito agitada, né? Eu tomo conta de dois meninos especial, né? Então minha vida é muito agitada. Eu queria saber o que é o estresse mental. O que é o estresse mental? É isso, né? É. Obrigada, Judite, pela sua pergunta. Obrigada pela participação, pela confiança no programa. Doutora, o que se caracteriza, então, pelo estresse mental? Judite, obrigada pela pergunta, é uma coisa interessante. Eu queria falar para você, né, você faz tratamento já há 2 anos e você tem uma carga muito grande, né, de já ter aí um diagnóstico que propõe esse tratamento e você tem que cuidar dos seus filhos especiais, então assim, você tem muita sobrecarga. Então o estresse mental, ele acontece dentro da tua cabeça, né, assim, nos pensamentos de ter que lidar com tudo isso, mas você também tem uma sobrecarga de atribuições. Então, uma coisa que ajudaria muito, não foi essa a pergunta dela, mas seria ter uma rede de apoio. Né? Não sei se você dispõe dessa rede de apoio, né, porque às vezes a gente fala muitas coisas, a pessoa fala, mas é simples falar, né, na vida real não é bem assim, né, mas às vezes a gente não tem porque a gente não pede ajuda. Então, pedir ajuda, não ter vergonha de admitir que a carga está muito pesada. Né? Então, assim, a gente se culpa muito, né? A gente acha... você, Denise, falou agora há pouco assim, tem gente que fala que tem que ter ansiedade mesmo, que a gente tem que estar pilhado né, no 220, porque isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas acreditam que você tem que fazer sempre mais e se você não fizer sempre mais e se você não estiver correndo o tempo todo, que você não é uma pessoa... assim, ágil, uma pessoa com valores, né? Então isso traz muita culpa, muita dor para algumas pessoas que não conseguem ter esse ritmo e nem deve ter, porque esse tipo de vida, de ritmo muito acelerado, de sobrecarga, faz justamente ansiedade, estresse, depressão, todas essas coisas. Então assim, procure assim ajuda, peça ajuda prática, né, com os seus filhos e assim aquela ajuda amiga também, né, de você tirar essa carga mental, né? Essa coisa difícil da tua cabeça. Converse com as pessoas, né? Tenha um momento para você, né? Pode ser, não sei, né, se você tem alguma religião, pode ser através da fé, pode ser conversando com os amigos, pode ser saindo para dar uma voltinha enquanto uma outra pessoa assume os cuidados com as crianças, né? Mas assim, procure, assim, liberar espaço na tua cabeça e pedir ajuda, porque aí você vai conseguir que o teu tratamento, né, a tua medicação, funcione melhor. Né? O que a medicação faz é assim, deixar você mais apta a melhorar o seu cotidiano, tá? Mas ela não é um tratamento, né? Ela não vai curar isso que você tem, vai depender aí também da sua circunstância de vida, né? Do tanto que você tem que segurar e levar e aguentar, certo? Uma coisa que é bastante recorrente, obrigada pela sua pergunta, viu, Judite? É exatamente isso. Tenho um diagnóstico, estou fazendo tratamento, mas na verdade ainda não entendi qual que é o problema. E geralmente o cuidador, ele precisa de cuidados, né? Então, geralmente o cuidador, ele não admite que ele possa ter um problema por essa sobrecarga, né? Pergunte, então, na sua próxima consulta, ainda que a doutora já tenha explicado, para o seu profissional poder também direcionar melhor. Se a gente explica que não entendeu qual que é o problema, a gente acaba tendo mais ferramentas. Quanto mais a pessoa explica para a gente, mais ferramentas a gente tem para entender, para saber se tem remédio para tomar, a importância do remédio, para que servem os remédios que a gente toma. Eu acho que essa informação bem direcionada, ela nos dá poder, né, doutora? Quando a gente sabe o que é, para que serve o remédio que a gente toma e permitir esse cuidado, né? A rede de apoio que você falou também foi uma situação que a pandemia chegou junto, né? E tomou a rede de apoio de muita gente. Situações fáceis de serem resolvidas viraram complicações enormes. E aqui eu vou só citar
no começo da pandemia, as crianças em idade escolar ficaram sem escola. E ninguém pensou que as mães dos trabalhos essenciais, né, não pararam um dia sequer de trabalhar. E onde ficaram essas crianças? Ah, não, ficar com os avós não é recomendado por conta da doença. Muito menos informação a gente tinha na época, né? Realmente não era seguro, não era a melhor opção. Mas como é que ficam as crianças? A rede de apoio nos foi tirada, né? Nos foi tomada. E já é difícil. A gente sabe que as mães já têm essa carga mental muito grande. E isso estressa mais, deixa mais ansioso, deprime mais. Rede de apoio, eu acredito que seja fundamental. E muito a gente não tem por aquilo que você falou, porque a gente não deixa. Ou porque não vai cuidar tão bem quanto a gente cuida, não vai fazer tão bem quanto a gente faz. Realmente, como você, como eu, ninguém vai fazer. Mas e às vezes até uma questão de vaidade, né? Da pessoa dizer assim, poxa, não, mas eu consigo, eu dou conta, né? Eu não preciso. É como se fosse uma fraqueza solicitar ajuda, né? Ou dividir o trabalho, a sobrecarga com alguém. Então, às vezes não é possível, não tem mesmo, né? Mas muitas vezes é o que você falou, a pessoa não quer pedir, ela acha que dá conta, e a gente vai dando conta. Mas o estresse, o que é assim? É aquele elástico que você vai puxando, 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 e uma hora ele estoura, né? O termo, se a gente for pegar, procurar no dicionário o termo estresse, ele vem lá da física, né? Que é uma sobrecarga sobre um material, né? Que você vai... né, batendo, vamos dizer assim, né? Aguenta, e uma hora momento, aquele material se desfaz. E para a gente é isso também, né? Então a gente vai assim, passando inúmeras situações, né, de estímulos e coisas que são desconfortáveis e pesadas e que, assim, além da nossa capacidade de enfrentamento, não só de enfrentamento emocional, mas do que a gente pode lidar, né? Do que é possível fazer, né? Não dá para a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo e tudo isso, e a gente acaba indo para o estresse, para essa exaustão, né? Eu falei aqui, eu dei o exemplo das mães que trabalham fora e precisaram, né, dar um jeito na situação sem escolas, mas mesmo as que trabalham em casa, a gente sabe que não tem como trabalhar em casa sendo a única responsável ou o único responsável por uma criança pequena, né? Não dá para você se trancar, não é responsável, não é prudente fazer isso e deixar a criança pela casa. Não pode, a criança tem que ser supervisionada. Então, as reuniões acontecem com os gritos das crianças e tudo bem. As reuniões por vídeo aparecem com as crianças passando por todo lado e tudo bem também. Essas situações, eu acho que quando a gestão, e por isso os líderes são muito importantes, na minha opinião, inclusive para reduzir ansiedade, estresse, depressão. Quando os líderes normalizam essa situação, né? Entendo, tá todo mundo em casa e as reuniões vão acontecer assim mesmo. E se você precisar fechar a câmera, mutar o microfone, tudo bem também, eu acho que isso alivia também, né? Então, as lideranças, cada um lidar de forma melhor também, cada um, acredito, está fazendo o seu máximo, né? Sim, sim, principalmente se a pessoa, ela tem ansiedade, se ela adoece, é porque é uma pessoa responsável, né? Então, essa pessoa que ela está aflita de não conseguir dar conta no seu melhor desempenho, ou dar conta do trabalho, ou estar ali com as crianças, é porque ela quer fazer bem, né? Porque se é aquela pessoa que não está afim de trabalhar, que não está afim de cuidar direito das crianças, não sofre por ela nada. não sofre, né? Então, assim, a gente já pensa que, né, se a pessoa tem um sofrimento ali por aquilo, é porque é uma pessoa responsável que está determinada, ela está querendo se envolver, ela está ali numa situação de desespero, vamos dizer. Se ela não tivesse... ela não ia ter ansiedade. Quem não liga muito acaba vivendo sem estresse. Não sei se vive melhor, não, porque também não é uma boa coisa a se fazer, não ligar para nada, né? Sim. Mas no que diz respeito a essas situações, enfim. Doutora, tem várias perguntas aqui que chegaram, né? Mas uma das coisas mais legais que a gente falou é que não dá para saber o que veio antes. Como que se relaciona, então, ansiedade, estresse e depressão? Dá para saber o que vem primeiro? Para cada um pode ser diferente? No fundo, a gente sabe,
a gente pode saber fazer um movimento aí de reflexão e saber o que nos aflige mais, se é o estresse, se é a depressão e a ansiedade, e em que momento isso explode, ou uma ajuda profissional, no caso a terapia, é fundamental para a gente encontrar essa chave, que uma vez que a gente sabe o que causa, ou o que veio primeiro, ou o que é mais importante, a gente fica empoderado também para buscar melhores resultados, né? Sim, sim. Por isso que é muito importante, né? O bom diagnóstico, né? A pessoa ter trazer o histórico, né? Então, o profissional, ele buscar o histórico e a pessoa também ter essa capacidade de cuidado de perceber o que ela sente. Né? Então, assim, as três coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Podem, né? Qual começou primeiro? Depende do caso. Né? Então, uma ansiedade, uma pessoa que já tem uma predisposição ansiosa, né? Vamos dizer, de temperamento, de genética, ela já tem uma predisposição ansiosa. Ela passa por momentos estressantes, né? Por uma situação limite na vida dela, então aí ela entra, vamos dizer, na ansiedade patológica, né? Com altos níveis de ansiedade. A partir daí, se ela não cuidar dessa ansiedade, ela vai ter estresse e o estresse vai trazer a depressão, né? Às vezes não nessa ordem, às vezes da ansiedade vai para a depressão, né, direto. Então, esse é um caso específico, né? Às vezes a gente está falando também de uma pessoa que já tem ali um componente melancólico, é uma pessoa que tem a depressão, e a depressão com ansiedade, que algumas pessoas não sabem, né? Porque aquela coisa da depressão, que a depressão é melancolia, é falta de energia, é isso e aquilo, não, né? Existem alguns tipos de depressão, né? E uma delas envolve a ansiedade. Então, às vezes a pessoa já tem vamos dizer, a coisa principal, o que veio primeiro nesse caso, foi a depressão, né? E a ansiedade vem junto com ela, né? Quando a gente fala de burnout ligado a trabalho, né? Então foi um processo de sobrecarga de trabalho, né? Que foi ligando ali a ansiedade, né? Em um momento de exaustão, e a gente sabe que, né, quando chega na exaustão, aí a chance de desencadear uma depressão é grande também. Então, assim, é tudo muito interligado, né? Apesar da depressão ser um transtorno, né? E a ansiedade, não a ansiedade, mas sim um transtorno de ansiedade ser outra coisa, eles caminham muito junto. Na verdade, a ansiedade ela está presente em muitos transtornos, como eu disse, né? A ansiedade assim, uma coisa que está sempre ali muito... E a ansiedade é muito amplo, né? Sim, e os tipos, sim. o transtorno tem TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, e não se apresenta igual para todo mundo. Então tem muitas coisas que variam, Sim, quando a gente fala até mesmo de transtorno ansioso, né? Até se a gente for falar, se o nosso tema aqui fosse transtornos de ansiedade, a gente ia poder dar uma pincelada Isso, em cada um, porque a gente tem dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas, que é quando a pessoa tem né, fobia em relação a um determinado objeto ou situação, coisa, né? A gente tem a agorafobia, né, que é aquela coisa dos ambientes fechados, ambientes abertos, transporte público. E a gente tem também aquela ansiedade de desempenho, né, que acomete algumas pessoas, né, que assim, ela é específica para alguns momentos, né? Então a pessoa não tem outras fobias, mas ela assim, de fazer uma apresentação, uma aula, falar em público, a questão dela é ela ser observada, né? E teme não ter uma boa performance nessa situação. Então você vê, a gente rapidamente falou, né, além de mutismo seletivo, que é algo que acontece com crianças, né, o transtorno de apego, que é com crianças também, geralmente acontece, pode, em raros casos, acontecer com adulto. Então, transtornos de ansiedade é uma coisa muito ampla. De um modo geral, o que a gente mais vê, né, é o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno do pânico, né, que ficam mais
aí que as pessoas mais têm e falam. Perfeito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a nossa telespectadora Ana, aqui de São Paulo, te pergunta se é melhor negar a ansiedade do que aceitá-la. E a doutora deu alguns exemplos aqui de situações que podem nos deixar ansiosos, uma situação, uma prova, um desafio, né? Tem muita coisa boa pela qual a gente fica ansioso e ansiosa, né? Mas qual é o limite, inclusive, dessa situação gostosa, né? Esperar por uma festa, esperar pelo nascimento de um filho, entrar na casa nova, a abertura de um negócio, né? Qual que é o limite, inclusive, para essas situações? No próximo bloco, a doutora explica para nós. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre ansiedade, estresse e depressão com a doutora Triana Portal, nossa convidada. Ela é psicóloga. Você que está em casa sabe que pode ligar para cá e participar do programa no 0 Operadora 11 3337 5886. Também pelas redes sociais da emissora, você fica conectado conosco, não perde nada o que acontece por aqui, nosso conteúdo lá no YouTube também, o canal no YouTube é Hit TV, tem QR Code aqui em cima para que você possa se manter conectado conosco no canal do YouTube. E tem um QR Code de enquete aqui embaixo e em menos de um minutinho você responde, nos ajuda a te entregar cada vez mais um conteúdo melhor, de maior qualidade ainda e que esse conteúdo consiga chegar até você. Para você que já nos assiste e curte a nossa programação, vai lá, responde essa enquete que é super importante para nós. A gente quer saber por onde você assiste a Hit, se é pela TV, se é pela internet, nas redes sociais. Então, rapidinho você responde, é só colocar lá o seu e-mail e você tem a enquete respondida bem rapidinho, fácil. Se você já respondeu, pergunte se as outras pessoas da sua casa já entraram para responder também, que vai nos ajudar demais. Rapidinho você responde essa enquete. As minhas redes sociais, vocês já sabem, né? Sempre à disposição aqui do programa, das nossas entrevistas, para que o conteúdo possa ser direcionado a você, então você sugere os temas. No momento em que você sugerir um tema, você já pode fazer a sua pergunta relacionada a ele. Então, qual é o seu interesse nesse tema? Você já pergunta lá. Eu vou salvando tudo e trago para o nosso momento de bate-papo aqui e te ajudo com essa informação. E aí, estando conectado, você estando conectado aqui conosco nas várias plataformas, você fica sabendo quando a gente vai abordar esse tema. Então, no Facebook é Denise Luque, no Instagram, @Denise Luque, sempre com o meu nome, você me encontra nas redes sociais. Doutora, vou fazer a pergunta aqui da nossa telespectadora Ana. Negar a ansiedade é melhor do que aceitá-la? A gente já falou. Negar a ansiedade? Negar a ansiedade é melhor do que aceitá-la? Olha, eu acho que é importante aceitar a ansiedade, mas não no sentido de aceitar, entender que ela existe e que você precisa fazer alguma coisa a respeito dela. Porque negar a ansiedade fica meio difícil, porque é uma coisa assim, que você, por exemplo, os pensamentos, esses que né, começam, né, eu falei que a ansiedade começa ali dentro da cabeça, nos pensamentos, você muitas vezes não consegue dominá-los. Então, por mais que você tente, né, deixar de lado, ali, não, eu vou me ocupar. Muita gente fala, vai se ocupar, vai fazer alguma coisa. Funciona dependendo do caso, mas em alguns casos não adianta, porque o que você for fazer, a tua cabeça vai estar ali, funcionando, trabalhando. Então, vai estar assistindo um filme, a cabeça vai estar ali naquele problema, naquele medo, naquela ansiedade, naquela situação que você está preocupada. Se você for fazer comida, vai ser a mesma coisa. Se você for fazer o seu trabalho, e a chance de você não fazer bem essas coisas, porque você não está concentrada naquilo que você está fazendo, é muito grande, né? Então, em alguns casos, né, quando a ansiedade é muito grande, precisa até de medicação, né? Então, assim, não é só a pessoa sozinha e só aprendendo as técnicas que se aprende em terapia, para lidar com a ansiedade. Muitas vezes precisa da medicação para que equilibre a pessoa num patamar em que ela possa usar essas estratégias.
Então, assim, aquela coisa, não, eu vou pôr a ansiedade de lado. Alguma coisa é possível. Então, outra coisa é assim, enfrentar a ansiedade, né, às vezes é bom, faz parte até de algumas técnicas, né, e dependendo do que enfrentar, se você conseguir enfrentar e for passo a passo, ficando menos ansiosa naquela situação. Agora, se você faz um enfrentamento muito precoce e forçado, a tendência é que você fique cada vez mais sensível em relação àquilo, porque a situação que você enfrentou não foi agradável, foi extremamente desagradável e tenso e tudo isso. Então, na próxima vez vai ser mais difícil você conseguir enfrentar. Então, às vezes a evitação também é uma forma de cuidar dessa ansiedade. Então, não é negá-la, mas evitá-la. Então, se você sabe que tem um estressor, um gatilho, uma coisa que você que não te faz bem, que você não está preparado para enfrentar, então é melhor evitar. Assim como quando a gente fala dos pensamentos obsessivos, então, distrair, mudar foco, eu sei que falar parece bem fácil, mas podem ser estratégias, né? Podem ser estratégias, mas o que eu falei é muito difícil. Essa é a parte assim chave da questão, né? Mas talvez mudar o conteúdo dos pensamentos. Legal, né? legal. Então tentar um passo estou pensando, mas eu vou pensar diferente. Né? Então aí você vai mudando. E isso até dentro do cérebro. Existe assim a explicação de neuroplasticidade, que quanto mais negativo você vai consumindo, que a ansiedade ela vai matando neurônios. Né? Quando você começa a ter, né, pensamentos positivos, gratidão, uma visão mais, mais positiva do mundo, o seu cérebro ele propicia que novos neurônios nasçam ali, né, e que a pessoa não tenha esse desgaste. Então, assim, é um processo, não é de uma hora para outra, mas você precisa trabalhar essa questão das crenças, né? De que, primeiro, né, de que você pode, que você consegue, que você é capaz, não é uma coisa assim, eu sou assim e não vou mudar. Que é um discurso bem comum, né? Então, das crenças negativas em relação às coisas e a si mesmo. Tá. A gente falou aqui de uma situação que é consumir até mesmo noticiário, né, programação, pode ser de TV, de rádio, mesmo na internet. Às vezes você entrou na rede social para distrair e ali mesmo você acaba consumindo sem querer o conteúdo que te estressa mais, te deixa mais ansioso, né, te deixa mais chateado, mais para baixo. Não faz bem para você. Mas aqui eu quero abordar uma outra situação, que é ambiental das outras pessoas que a gente convive. Então você falou que a pessoa que tem mais pensamentos negativos acaba afundando, parece, cada vez mais, né? E quando a gente está no meio das pessoas que pensam dessa forma? Então, cada um pode ter a sua linha de raciocínio sobre qualquer tema, inclusive sobre o momento atual que a gente vive. Mas qual deve ser, então, a nossa conduta numa situação como essa? Uma discussão, às vezes, na rede social, que não te faz bem. Às vezes, se posicionar sobre um assunto que vai provocar uma repercussão. Você vai ler mensagens que você não gostaria de ler. Como que a gente pode controlar essas situações? Então, tanto dentro de casa, onde outras pessoas conversam com você e podem acabar te deixando para baixo. Você está super esperançoso e esperançosa. E aí o ambiente te coloca para baixo, ou mesmo discussões na internet, que hoje acho que é o que mais acontece. Sim. Então, você não precisa, nesse caso, evitar, né? Não precisa entrar você nessa, não né? precisa entrar numa discussão, né? Assim, isso não leva a nada, na verdade, assim, as pessoas usam muito esse espaço, né, para colocar tudo de aflitivo que está dentro delas. É um espaço, mais, às vezes, de desabafo, né, e que contém, se a gente for pensar, outros sentimentos envolvidos, mais do que uma ideologia, mais do que defender uma posição ou outra, né? Então é uma coisa, quando ela é muito inflamada assim nos extremos, a gente sai da questão crítica, da coisa da razão, né? Tem muito emoção contida, então eu penso que já não é uma coisa assim racional. Perfeito.
Então, Eu pulo. evitaria, sim, sem dúvida. Pessoas que convivem com a gente, realmente é muito difícil, né? Porque você adoece, né, através dos outros. Sim, é capaz, é possível uma pessoa adoecer pelo entorno dela ser um entorno disfuncional e pesado. Da mesma forma que você falou, o cuidador, quem cuida de pessoas doentes, pessoas com problemas de vários tipos, essa pessoa também é muito sobrecarregada e ela pode adoecer, tanto que tem profissionais que só trabalham, né, nessa linha, né? Então, nos centros de pesquisa sempre tem o apoio ao cuidador e tudo mais. Então, assim, você tem dentro da sua família pessoas que são mais negativas ou mais combativas, né? E assim, aquela pessoa que está toda hora ali provocando e tal. Então, assim, não morde a isca, né? Você não vai cair na provocação. Então, aí são uma coisa assim, são são instrumentos que você tem de comunicação, de negociação. Então deixa, às vezes ignora. O ignorar tem uma aspas aí, né? Porque quando você ignora o outro, ele pode ficar muito nervoso, irritado. Então, assim, é tratar a coisa de forma leve, não levar muito a sério. Então, assim, é uma forma não de se blindar, mas de amenizar o tanto de coisa negativa que vem para você. Porque se você entra na discussão ou entra no pensamento da pessoa, cai naquela coisa que... Ou até no calor da emoção, né? No calor da emoção, aí fica uma bagunça geral, né? E faz mal para todo mundo. Então, quem está melhor... Não tem vencedor, né? Não tem vencedor. Não existe então, vencedor. Assim, às vezes aquela coisa assim, não é estar certo, é ficar bem. Fica bem. Né? Tá. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutora, para isso também precisa de um mínimo de maturidade para que você possa... Não, peraí, eu vou raciocinar agora, essa situação não vai dar certo. Se você já conhece a pessoa, às vezes você já até sabe as iscas que ela joga, fáceis de você pegar e cair numa situação, num enrosco como esse, né? Mas um mínimo de conhecimento tem que ter, assim, de se conhecer, de saber também quais são os limites, de onde é que se chega com um papo desse, de qual que é o objetivo e um mínimo, né, que precisa. Ter feito, então aqui nós estamos falando de ansiedade, estresse, depressão, situação que pode ter voltado por conta do cenário atual, as pessoas que estavam em remissão já tinham tratado, ou já tinha tido uma situação parecida pontualmente no passado, mas não estava enfrentando o problema agora. Isso pode ter reativado. Ter feito na vida um processo terapêutico, que eu sei, a gente não devia parar nunca, o processo ele não para, a gente sempre tem demanda, né? Mas ter feito em algum momento pode ter dado essa ferramenta que vai nos fazer identificar mais rápido, não vai nos deixar cair em situação mais difícil do que já vivemos e vai nos fazer buscar ajuda mais cedo de novo. Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá. Sem dúvida, excelente pergunta. O processo de terapia, muitas pessoas não entendem o que acontece, né? Muitas terapias tratam lá do passado, dos traumas e tudo isso. Isso é importante, né? Reescrever a história da pessoa, mas na terapia a pessoa também tem, assim como foco, o autoconhecimento, né? Então, quando a pessoa se conhece, ela sabe o que para ela é uma coisa que pode provocar né, uma emoção mais exacerbada, o que ela aguenta, o que ela não aguenta. Então, esse autoconhecimento adquirido, ele também, em consequência, você consegue mais autocontrole, né? Então, não agir de forma impulsiva. Então, a pessoa que fez terapia, mesmo que ela tenha parado, ela ainda tem guardado nela essas estratégias que ela aprendeu. Então, mais facilmente ela identifica uma situação difícil e ela consegue dar aquela parada e falar, não devo fazer isso, não devo, seguro, consigo segurar, né? O que eu estou sentindo não é isso, é aquilo, porque às vezes a gente pensa que está sentindo uma coisa, mas na verdade vem de outra, né? Às vezes não é aquela que você está tão bravo com aquela situação, mas na verdade você está bravo com alguma coisa que aconteceu ontem, né? Então, se você fez terapia, você consegue ter esse olhar mais amplo, né? E buscar e fazer melhores escolhas no seu dia a dia.
Já já eu volto com a seguinte pergunta da Isabel, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela conta que o filho dela, não sei se trata de uma criança, de um adolescente, de um adulto, o filho dela desenvolveu uma coceira nervosa devido à pandemia. Então, começou agora, na pandemia. O que ela pode fazer? E várias outras situações que já me foram questionadas aqui quando o tema é saúde mental, de... arrancar os cabelos, cutucar o corpo, a cabeça, uma coceira que não tem muita explicação e a família fica desesperada porque a pessoa acaba se machucando, né? Então, já eu volto para saber dessa situação e como é que, às vezes, até o atendimento à distância pode ser útil numa situação como essa, né? Nesse primeiro contato, enfim. Já a doutora explica. Vou voltar a conversar com a doutora Triana Portal com a perguntinha da nossa telespectadora, a Isabel. Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Conta que o filho dela desenvolveu, doutora, uma coceira durante a pandemia. O que ela pode fazer para ajudá-lo? Olá, Isabel, obrigada pela sua participação. Primeira coisa, eu não entendi se essa coceira é uma afecção cutânea, né, se o nervosismo, se essa questão da pandemia fez com que tivesse alguma erupção na pele, né, porque isso é uma coisa, ou se é um movimento de coçar a pele, né, então são coisas diferentes. Então pode ser que tenha, a gente sabe que tem muitas doenças de pele que tem fundo emocional. Então se tem alguma coisa realmente na pele, é importante procurar um dermatologista, né, para colocar ali uma medicação, ver o que pode fazer para amenizar essa afecção cutânea. Caso seja uma coisa só de comportamento mesmo, de compulsão, de coçar, né? Um movimento que quase não teria explicação, sim, né? Sim. Tá coçando? Não, mas ele faz um movimento de coçar. Não, mas existe muito, tem muitos comportamentos, né? Às vezes mesmo de roer a unha, de arrancar a unha, arrancar os cabelos, que né? parece que fere a pele. Sim. Então, se é uma questão ali né, que viciou naquele movimento e assim, você percebe que nas situações em que ele fica mais ansioso e nervoso é quando ativa esse movimento do coçar, também precisa procurar um profissional, né, para dar seguimento, entender o que é que realmente está acontecendo, se vai precisar de uma terapia, se precisa de medicação. Mas o que você pode fazer em casa, né, sendo criança, a gente consegue muitas vezes distrair, né? Então, use um placebo, né? Olha, eu vou passar aqui esse creminho que é um remedinho que vai melhorar, distrai, puxa a criança para fazer alguma coisa. Então, assim, não deixar que ele fique, porque aí também, além de ser uma coisa de compulsão e de não ter o controle do impulso ali, acaba viciando, né? E lógico, vai machucar a pele, enfim, precisa descobrir a raiz do problema, né? Tratar essa raiz e evitar ali o vício comportamental, né? Então, ela em casa, ela pode tentar, né? Às vezes até negociação com criança, olha, vamos parar um pouquinho disso aqui, né? Vou te dar um docinho, alguma coisa, não é isso para fazer toda hora, tá? Mas assim, use o que você... em situações ali, você usa o que tiver ali no seu... Evite ameaçar, evite castigo, isso tudo, porque não vai parar, vai piorar. E aí ele vai fazer isso a hora que ela não estiver perto e vai se machucar de verdade, né? Então evite. Então assim, tem que ser uma abordagem realmente de muita paciência e com muita criatividade para lidar ali com a situação. Mas você não vai conseguir, né, dar conta sozinha disso em casa. Então, né, busque pelo menos uma orientação, a visão de um profissional, né? Seja numa consulta. Às vezes pode ser uma coisa simples, passageira. Vale essa consulta à distância, então? Vale sim. Vale essa orientação, mesmo que ele não queira passar, ela passa. Sim. Tem falado isso bastante, porque às vezes você quer ajudar alguém, e claro, você sabe que a melhor maneira é a pessoa passar em consulta, né? Mas a pessoa não quer passar em consulta. Ou você vai marcar, ela não vai. Então passa você. Que a gente já recebe orientação. Pode não resolver, sim. Mas funciona como a orientação. Agora, muito tem se falado, doutora, a gente ainda tem mais 2 minutinhos, muito tem se falado em qualidade dos pensamentos.
Dá para treinar pensamentos melhores para que a gente possa ter... Você até falou um pouquinho, né? Gratidão, fazer um exercício de pensamentos melhores, coisa boa. Dá para treinar isso? Sem dúvida, dá para treinar, mas assim, é como um treino físico, de músculo, né? Não adianta você ir um dia e fazer, e no outro dia você não fazer, ou fazer só um pouquinho, ou fazer o exercício errado. Né? Então, assim, também tem pessoas que querem pular de um polo ao outro. Né? Então, assim, não, agora eu começo a ver o mundo cor-de-rosa, agora todo mundo é bonzinho, tudo é maravilhoso, não tem mais perigo nenhum no mundo. Não é esse o caminho também, gente. Tudo é um processo, né? Assim, demanda esforço, né? Força de vontade, e quem me falar que do dia para a noite conseguiu assim, mudar a qualidade dos pensamentos, eu não vou acreditar, porque vai voltar a ser o que era. Então, assim, é um esforço dia a dia, permanente. Né, sim, de pensar em coisas melhores, consumir informações melhores, filtrar o que as pessoas trazem para a gente. Então, é possível sim treinar e faz muito bem para o cérebro e ajuda muito, se não curar um transtorno de ansiedade, uma depressão, mas melhora muito e controla muito. Perfeito. Para isso, é claro, precisa buscar ajuda, esse treino que não é do dia para a noite, precisa começar em algum momento. E muita gente fala, mas Denise, será que agora vai ajudar? Sempre vai, né? Sim, a qualquer momento a da qualquer vida. momento Que a gente da começar vida, um processo de psicoterapia, vai ser muito útil. Estou errada? Não, de forma alguma. É isso mesmo. Mesmo na terceira idade? É o questionamento que o pessoal fala, mas será que agora eu tenho as minhas manias, eu penso assim mesmo? Parece que as pessoas abraçam as situações, né? Então, mas a terapia, ela envolve mudança de comportamento quando, né, a pessoa, ela sente, ela precisa mudar porque envolve sofrimento, mas a psicoterapia também, ela faz outras coisas, né? Ela promove o autoconhecimento, é um espaço para a pessoa cuidar de si, aquela hora na semana em que ela tem para ela, né, para desabafar, para esclarecer as ideias dentro da cabeça, porque quando você fala, né, você baixa as emoções e você vê com mais clareza. Então, a terapia não é só, eu vou deixar de ser quem eu sou para ser outra coisa. Não é nada disso. Perfeito. Então, assim, existe sim mudança de comportamento, mas isso é uma das coisas que a terapia se propõe a fazer. E esse momentinho, né, que a pandemia também mudou e talvez até tenha tirado de muitas pessoas um momentinho de descansar um pouco, né, de fazer algo que você goste para você, né? A gente adora cuidar dos filhos, eu sei, mas aqueles minutinhos, aquele momentinho que você vai fazer uma coisa que só você pode fazer por você, né? Esse momento parece que confere muita saúde mental, né? Por mais curtinho que ele seja. Sim, sem dúvida. Exercitar isso todo dia também pode ser uma tarefa, né? Eu vou passar os contatos da doutora, eu sei que vocês adoram quando ela vem, eu também curto demais, amo que ela vem aqui, que eu aprendo com ela. O YouTube, fácil de encontrar, Triana Portal no Facebook, Clínica Portal Morumbi. Instagram. No Instagram, Clínica Portal Morumbi, @Clínica Portal Morumbi, você encontra o perfil da clínica para se manter conectado. Tem vários textos lá de interesse para que você possa ler e se abastecer de informação. Obrigada, doutora, adoro te receber, viu? Eu que agradeço. Bom fim de tarde. Obrigada, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.